Oi, me chamo Bárbara e este é o Devocional com o Soberano. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, a palavra do Senhor diz assim, no capítulo 30, do versículo 1 em diante. Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem minha aprovação, para ajuntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, para buscar proteção no poder do faraó, e refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção do faraó lhes trará vergonha, e a sombra do Egito lhes causará humilhação. Embora seus líderes tenham ido a Zoã, e seus enviados tenham chegado a Anes, todos se envergonharão por causa de um povo que lhes é inútil, que não traz ajuda nem vantagem, mas apenas vergonha e zombaria. Advertência contra os animais do Néguebe. Atravessando uma terra hostil e severa, de leões e leoas, de víboras e serpentes velozes, os enviados transportam suas riquezas no lombo de jumentos, seus tesouros nas corcovas de camelos, para aquela nação inútil, o Egito, cujo socorro é totalmente inútil. Por isso, eu o chamo monstro inofensivo. Agora vá, escreva isso numa tábua para eles, registre-o num livro, para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenham mais visões, e aos profetas, não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Deixem esse caminho, abandonem essa vereda e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel. Por isso, diz o Santo de Israel, como vocês rejeitaram esta mensagem, apelaram para a opressão e confiaram nos perversos, este pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba inesperadamente. Ele o fará em pedaços, como um vaso de barro, tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar água da cisterna. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Vocês disseram, não, nós vamos fugir a cavalo. E fugirão. Vocês disseram, cavalgaremos cavalos velozes. Velozes serão os seus perseguidores. 1000 fugirão diante da ameaça de 1. Diante da ameaça de 5, todos vocês fugirão, até que vocês sejam deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira numa colina. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Ó povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, responderá a você. Embora o Senhor dê o pão da adversidade e a água da aflição a você, o seu mestre não se esconderá mais. Com seus próprios olhos você o verá. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você, este é o caminho, siga-o. Então, você tratará como impuras as suas imagens revestidas de prata e os seus ídolos recobertos de ouro. Você os jogará fora como um trapo imundo e lhes dirá, fora. Ele também mandará a você chuva para a semente que você semear, e a terra dará alimento rico e farto. Naquele dia o seu gado pastará em grandes prados. Os bois e os jumentos que lavram o solo comerão forragem e sal espalhados com forcada e pá. No dia do grande massacre, quando caírem as torres, regatos de água fluirão sobre todo o monte elevado e sobre toda a colina altaneira. A luz da lua brilhará como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais brilhante como a luz de 7 dias completos, quando o Senhor cuidar das contusões do seu povo e curar as feridas que lhe causou. Vejam, de longe vem o nome do Senhor, com sua ira em chamas e densas nuvens de fumaça. Seus lábios estão cheios de ira, e sua língua é fogo consumidor. Seu sopro é como uma torrente impetuosa, que sobe até o pescoço. Ele faz sacudir as nações na peneira da destruição. Ele coloca na boca dos povos um freio, que os desencaminha. E vocês cantarão como em noite de festa sagrada, seus corações se regozijarão, como quando se vai ao som da flauta ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará que os homens ouçam sua voz majestosa, e os levará a ver seu braço descendo, com ira impetuosa e fogo consumidor, com aguaceiro, tempestades de raios e saraíva. A voz do Senhor despedaçará a Síria, com seu cetro a ferirá. Cada pancada que com a vara o Senhor desferir para castigar será dada ao som de tamborins e harpas, enquanto estiver combatendo com os golpes do seu braço.
Tofete está pronta já faz tempo. Foi preparada para o rei. Sua fogueira é funda e larga, com muita lenha e muito fogo. O sopro do Senhor, como uma torrente de enxofre ardente, a incendeia. Ai do Brasil, nação obstinada! Ai dos filhos teimosos e rebeldes, declara o Senhor, que executam planos que não são dele, fazem acordos sem sua aprovação, ajuntando assim pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem consultá-lo, para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção do faraó lhes trará vergonha, e a sombra do Egito lhes causará humilhação. Se envergonharão por causa de um povo que lhes é inútil, que não traz ajuda nem vantagem, mas apenas vergonha e zombaria. Atravessam uma terra hostil e severa, cheia de animais perigosos, com suas riquezas e tesouros, para aquela nação inútil. O Egito, cujo socorro é totalmente inútil. Por isso o Senhor o chama monstro incapaz. Esse povo do Brasil é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos servos do Senhor: não tenham mais visões, não profetizem mais, nem nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Saiam do caminho e parem de nos confrontar com o Santo de Israel. Por isso diz o Santo de Israel: já que vocês rejeitam esta mensagem, apelam para a opressão e confiam nos perversos, este pecado será para vocês um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba inesperadamente. Ele o fará em pedaços como um vaso de barro, tão esmigalhado que entre seus cacos não se achará nenhum que tenha serventia. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês, nação brasileira, não quiseram. Vocês disseram: não, nós vamos fugir a cavalo. E fugirão. Disseram: vamos fugir velozes. Velozes serão seus perseguidores. 1000 fugirão diante da ameaça de 1, e todos vocês fugirão diante da ameaça de 5. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar a vocês compaixão e justiça. Como são felizes os que nele esperam. Ó povo do Senhor, que mora aqui, vocês não vão chorar mais. Como ele será bondoso quando vocês clamarem por socorro. Assim que ele ouvir, os responderá. Embora o Senhor os dê o pão da adversidade e a água da aflição, ele não se esconderá mais. Com seus próprios olhos, vocês o verão. Quer vocês se voltem para a esquerda, quer para a direita, uma voz nas suas costas dirá a vocês: este é o caminho, siga-o. Vejam, de longe vem o nome do Senhor, com sua ira em chamas e densas nuvens de fumaça. Sua língua é fogo consumidor, ele fará sacudir as nações na peneira da destruição. Colocará na boca dos povos um freio que os desencaminha. E você, povo brasileiro, cantará, seus corações se regozijarão. O Senhor fará que os homens ouçam sua voz majestosa e os levará a ver seu braço descendo com ira impetuosa e fogo consumidor. Agora, capítulo 31, do versículo 1 em diante. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos. Eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. Contudo, ele é também sábio e pode trazer a desgraça. Ele não volta atrás em suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos perversos, contra quem ajuda os maus. Mas os egípcios são homens, não Deus. Seus cavalos são carne, não espírito. Quando o Senhor estender a mão, aquele que ajuda tropeçará, aquele que é ajudado cairá. Ambos perecerão juntos. Assim me diz o Senhor. Assim como quando o leão grande ruge ao lado da presa, e contra ele se junta um bando de pastores, e ele não se intimida com os gritos deles, e não se perturba com o seu clamor, assim o Senhor dos Exércitos descerá para combater nas alturas do Monte Sião. Como as aves dão proteção aos filhotes com suas asas, o Senhor dos Exércitos protegerá Jerusalém. Ele a protegerá e a livrará. Ele a poupará e a salvará. Voltem para aquele contra quem vocês se revoltaram tão tremendamente, ó israelitas, pois naquele dia cada um de vocês rejeitará os ídolos de prata e de ouro que suas mãos pecaminosas fizeram. A Assíria cairá por uma espada, que não é de homem, uma espada não de mortais a devorará.
Todos fugirão da espada e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. Sua fortaleza cairá por causa do pavor. Ao verem a bandeira da batalha, seus líderes entrarão em pânico. Anuncia o Senhor, cujo fogo está em Sião, cuja fornalha está em Jerusalém. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda. Eles confiam em seu poderio, em sua força, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. Contudo, o Senhor é sábio e trará desgraça. Ele não volta atrás em suas palavras. Ele se levantará contra os perversos e suas habitações, contra quem ajuda os maus. Os egípcios são homens, não Deus. Quando o Senhor estender a mão, aquele que ajuda tropeçará, e o ajudado cairá. Ambos perecerão juntos. O Senhor dos Exércitos descerá para combater no Brasil. O Senhor protegerá seu povo, livrará, poupará e salvará. Nação brasileira, volte para aquele contra quem vocês se revoltaram tão tremendamente, e rejeitem os ídolos de prata e ouro, obra de vossas mãos pecaminosas. Ou cairão por uma espada que não é de homens, uma espada não de mortais os devorará. Sua fortaleza cairá por causa do pavor, e seus líderes entrarão em pânico. Anuncia o Senhor, cujo fogo está aqui, cuja fornalha está no Brasil. Capítulo 32, do versículo 1 em diante. Vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então os olhos dos que veem não mais estarão fechados e os ouvidos dos que ouvem escutarão. A mente do precipitado saberá julgar e a língua gaguejante falará com facilidade e clareza. O tolo já não será chamado nobre e o homem sem caráter não será tido em autoestima. Pois o insensato fala com insensatez e só pensa no mal. Ele pratica a maldade e espalha mentiras sobre o Senhor. Deixa o faminto sem nada e priva de água o sedento. As artimanhas do homem sem caráter são perversas. Ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, mesmo quando a súplica deste é justa. Mas o homem nobre faz planos nobres e, graças aos seus feitos nobres, permanece firme. As mulheres de Jerusalém. Vocês, mulheres tão sossegadas, levantem-se e escutem-me. Vocês, filhas que se sentem seguras, ouçam o que eu vou dizer a vocês. Daqui a pouco mais de um ano, vocês que se sentem seguras ficarão apavoradas. A colheita de uvas falhará e a colheita de frutas não virá. Tremam, vocês, mulheres tranquilas. Estremeçam, vocês que se sentem seguras. Arranquem suas vestes e vistam roupas de lamento. Batam no peito e chorem pelos campos agradáveis, pelas videiras frutíferas e pela terra do meu povo, terra infestada de espinhos e roseiras bravas. Sim, pranteiem por todas as casas cheias de júbilo e por esta cidade exultante. A fortaleza será abandonada, a cidade barulhenta ficará deserta. A cidadela e a torre das sentinelas se tornarão covis, uma delícia para os jumentos, uma pastagem para os rebanhos, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. A justiça habitará no deserto, e a retidão viverá no campo fértil. O fruto da justiça será paz, o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. O meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso. Mesmo que a saraíva arrase a floresta e a cidade seja nivelada ao pó. Como vocês serão felizes semeando perto das águas e deixando soltos os bois e os jumentos. Vejam, em breve haverá um reino de retidão e governo com justiça no Brasil. Cada um será como abrigo, e os olhos dos que veem não mais se fecharão, e os ouvidos que ouvem escutarão. A mente do precipitado saberá julgar, e a língua gaguejante falará com clareza. O tolo já não será chamado nobre, e o homem sem caráter não será tido em autoestima. Mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres, permanece firme. Vocês estão sossegados, levantem, ouçam o Senhor. Daqui a pouco, vocês que se sentem seguros ficarão apavorados. Tremam vocês que são tranquilos, pois a colheita que esperam não virá. Arranquem suas vestes e vistam roupas de lamento. Batam no peito e chorem pelo seu país. Sim, pranteiem por todas as casas cheias de júbilo e por este país exultante, pois a fortaleza será abandonada. A cidade barulhenta ficará deserta, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto e o deserto se transforme em campo fértil.
e o campo fértil pareça uma floresta. O fruto da justiça será paz, será tranquilidade e confiança para sempre. O povo do Senhor viverá em local pacífico, tranquilo e de descanso, mesmo que sejam castigados com saraíva na floresta e o país seja nivelado ao pó. Como vocês serão felizes. Até o próximo vídeo. Tchau!